Olá pessoal, tudo bem? Estou começando mais uma oportunidade de nós estarmos juntos. Excelente oportunidade para a gente parar um pouquinho. E eu fico muito feliz que a gente pode se encontrar dessa forma, né? Seja pelo rádio, pelo YouTube, pela TV. A gente tem sempre esse caminho que a gente gosta, que é o caminho do autoconhecimento e da autorrealização. Parece que quando a gente fala sobre autoconhecimento, muita gente já banaliza, né? E fala, puxa, vai começar de novo essa lavagem cerebral, ou essas coisas superficiais. Obviamente que cada um encontra, né, os mestres certos nas horas certas. Eu agradeço muito os mestres que eu pude encontrar no decorrer da minha vida. E olha, são muitos. Na verdade, acho que são todos. Mas todos os meus relacionamentos sempre foram grandes mestres para mim e ainda são. As minhas relações com a minha família, com os meus amigos, as experiências que eu tive, a minha relação com os animais, com a natureza. Então, o que realmente é você encontrar um grande mestre? Encontrar um grande mestre é a gente ter um olhar de não saber, né? É a gente não ter um olhar de sermos vítimas das histórias. E então, uma pessoa para encontrar um grande mestre, ela tem que estar muito disposta a se enxergar, a se ver, a se trabalhar, a encarar muitas coisas que nós não queremos encarar dentro de nós. Então, encontrar um grande mestre é realmente ficar nessa postura de que tudo o que acontece na sua vida, seja até uma doença, um acidente, um imprevisto, ganhar na loteria, ganhar um presente, ir a um show, vivenciar uma vida boa, né? Entrar em contato com tudo que a dualidade tem, então isso faz com que a gente cresça em relação a enxergar tudo como algo para o seu crescimento. Então, a pessoa que está disposta a encontrar o mestre, ela não vai encontrar um Messias como muita gente espera. Ai, porque Jesus vai voltar ou porque vai vir um grande avatar para me salvar. Gente, é o tempo inteiro. Não precisa vir a grande coisa, né? Eu acho que quem espera isso está numa ilusão muito grande. Então, sim, existem grandes seres, né? Existem grandes seres, mas você pode entrar em contato com esses grandes seres agora. Eles não precisam vir encarnados. Você pode entrar em contato com a energia de Jesus, com a energia de Buda, não é? Com a energia desses grandes mestres hindus. Sim, aonde quer que você esteja. Isso é o que a era de Aquário tem trazido para nós, para todos nós. Então, gente, olhar para isso, olhar para a vida sendo um grande mestre, seu corpo um grande mestre. Seu corpo te mostra muito sobre você, né? Então, quando a gente vê os problemas físicos que nós temos, ou a saúde que nós temos, isso mostra como está as nossas emoções, ou se tem algo ainda para ser transcendido. O nosso corpo mostra, porque se existe algo desequilibrado, não é porque você só desequilibrou, porque olha, estou com diabetes, porque eu não fiz exercício físico, porque eu não cuidei da minha alimentação, só comia carboidrato, só comia açúcar, tomava refrigerante. Óbvio que uma pessoa que faz isso, ela é uma pessoa que de alguma forma se autodestrói. E quando a gente vai ver essa autodestruição, não é para culpá-la de algo, não é? Mas
a diabetes, por exemplo, tem muito a ver com a resistência a deixar o amor entrar, o amor é perigoso. Então, quando nós temos hoje essas leituras biológicas, esse contato com essas descobertas, que a medicina, que falam que é do futuro, é a medicina atual. O seu corpo é a sua própria medicina, é a sua própria terapia, é o seu próprio mestre nessa vida. Tem sido na minha. Então, todos os meus medos que se refletem no meu corpo, todas as minhas coisas que eu ainda não transcendi, que refletem no meu corpo, elas vão sim nos dar a chance da gente crescer, a chance da gente evoluir, a chance de, se a gente realmente olhar, por que que eu fui multado, né? Por que que alguém me olhou de atravessado? Ou por que que eu fui parar numa casa que tem vazamento, que tem problemas, que tem isso, que tem aquilo? Por que que um amigo meu tem determinado comportamento? Por que que eu sempre atraio situações de repetição? Então, gente, você é o seu grande mestre. Quando você se expõe a se perguntar, a buscar compreensão para você. E quando você vai mudando, e Gandhi, né, dizia isso também, né, que a grande mudança ela é interna. O próprio Ho'oponopono, né, que vocês sabem, né, que inclusive quem criou o Ho'oponopono fez a passagem recentemente. Né? Então, se ele trabalhava como psiquiatra para um presídio e dava conta de tantas pessoas com violência que ninguém conseguia controlar, ele começou a trabalhar a própria violência, a própria raiva, né? O próprio buscar, né, na violência a dor, a própria dor, para encontrar por trás da dor o amor. Porque não existe dor maior do que a gente não deixar o amor fluir, seja com quem for. Com quem for. Então, nós adoecemos quando a gente não permite que esse amor entre. Quando a gente principalmente não permite, porque amar, né, é um verbo, que o amor tenha esse movimento da gente esperar e da gente agir, né? O amor é esse pulsar do ir e voltar, né, das marés. Quando nós nos damos conta que a gente pode sim amar e ser amado, a gente pode entender que a vida, os mestres, estão aqui dentro, acontecendo o tempo inteiro aqui dentro. E obviamente está acontecendo lá fora. Eu quero falar de algo que aconteceu, né, nas constelações e que eu acho que é muito importante a gente pontuar aqui. Quando nós convivemos com as pessoas que nós consideramos sagradas, seja um mestre lá fora, a gente vê os grandes escândalos em relação às grandes figuras espirituais, né? E a gente vê as figuras espirituais como aquele filme Spotlight, né? Que mostra um pouco como na Igreja Católica, a pedofilia, os padres, mas não só na Igreja Católica, né? Em todos os lugares onde nós nos arrogamos a passar por cima de uma forma moral, por cima da sexualidade, né? Então, a moral, a forma de se olhar para a moral é uma forma de condenar, mas não se aprofundar. E, obviamente, tudo aquilo que a gente é como uma bola na água, né? A gente empurra, né? Se for uma bola de plástico, ela vai subir.
Porque tudo aquilo que a gente tenta segurar vai vir. E tudo aquilo que a gente encara como natural, para o nosso aprendizado, então aquilo fica calmo dentro de nós. O que eu queria colocar aqui é, não importa se seja pai, mãe, uma autoridade, isso foi um aprendizado meu e é um aprendizado realmente de muitas vidas em relação a abusos. O abuso, gente, ele acontece num casamento, você abusa e é abusado. Acontece entre pais e filhos, seus pais abusam de você e você abusa dos seus pais. Acontece entre uma autoridade religiosa, onde nós queremos alguém para nos levar para o plano espiritual. Então acontece um abuso de mim para o outro e do outro para mim. Então o que eu quero mostrar aqui é que qualquer nível de abuso, se eu estou numa frequência de abuso, é porque de alguma forma eu também abuso de uma forma invisível. Porque alguém que vai buscar uma cura sem querer fazer a sua autoanálise, uma cura milagrosa, né, como teve o caso do João de Deus, muitas pessoas foram buscar essa cura milagrosa. Óbvio, porque tem gente que tem uma energia realmente, mas como eu vou buscar? Eu vou buscar buscando também a minha parte nisso? Ou eu busco um milagre sem fazer a minha parte? Então, a gente se relacionar sem abusar e ser abusado, essa é uma grande mestria que nós devemos desenvolver dentro de nós. Quando a gente busca realmente um mestre, andando o nosso pedaço, andando a nossa parte, então nós vamos encontrar mestres que não vão nos abusar. Então, o que eu tenho visto nas constelações, e vou dizer de uma específica, que os pais vieram para dar e os filhos vieram para agradecer, receber, agradecer e ir para a própria vida. Então, quando você é pai e mãe, você aprende sobre o amor incondicional, que é o amor de você dar. Mas quando você é inconsciente, você busca ter um filho para cuidar de você na velhice, para segurar o seu casamento, para te sustentar, para realizar os seus sonhos, né? Para tornar a sua vida mais preenchida, porque sua vida é vazia. Então, quando você faz esse movimento de ter filhos para buscar isso, você já está de alguma forma quebrando uma hierarquia. Você está abusando da sua autoridade, abusando da sua força de procriação. Quando um filho vê que o pai precisa, que a mãe precisa, por exemplo, de dinheiro, então, obviamente que no dia a dia, às vezes os pais passam por situações muito difíceis. E os filhos começaram a trabalhar cedo e eles começaram a sustentar os pais. Esse movimento, ele é um movimento que pode ser natural, né? Não que isso deva acontecer, porque, né, hoje tem a proteção contra a criança, para que ela não seja abusada, como a gente vê nos faróis. E quando a gente dá o dinheiro para isso, a gente acaba não ajudando, muito pelo contrário, piorando. Então a gente pode ajudar de outras formas, mas quando nós vemos que um filho que vivencia isso se sente maior do que os pais e no fundo sente uma raiva dos pais, porque eles fizeram a inversão da hierarquia, então esse filho vai para a vida e ele não recebe o amor ou o sucesso ou o dinheiro ou o reconhecimento que ele precisa
para ele, não que ele precise, né? Porque a gente não dizer precisar nesse sentido, mas ele reclama que, eu não recebo, eu só dou, eu não recebo. Então, quando a gente pode olhar para essa situação de que sim, nós tivemos que ajudar os nossos pais, porém, colocar os nossos pais num lugar de que eles não abusem, abusos emocionais, abusos financeiros, abusos físicos, como abuso sexual e agressão, todos nós devemos dizer não para esse nível de abuso. Não importa quem seja, mas sempre colocar essa pessoa que é a autoridade no lugar dela. Os pais, por exemplo, que precisaram que os filhos os sustentassem, o que os filhos podem fazer em relação a isso? Devolver aos pais o lugar deles internamente, como grandes, mas não se deixar abusar. A própria situação faz com que a gente se sinta abusivo ou abusado. Então, muitas vezes, por exemplo, teve uma guerra onde as crianças tiveram ou foram, passaram fome, os pais passaram fome e todos tiveram que fazer alguma coisa em prol da sobrevivência. Sim, mas isso não os tornou diferentes no sentido hierárquico ou iguais no sentido hierárquico. Então, quando a gente vê famílias que passaram por muitas dificuldades financeiras, existem as famílias que os filhos ajudaram os pais, mas sempre respeitaram os pais na hierarquia e não se deixaram abusar, mas viram que era uma situação e a dor dessa situação fez com que esse vínculo de amor melhorasse. Ou, se existe abuso dos pais e os filhos foram abusados, vamos dizer assim, e eu não vejo que existe erro no universo, né? Mas é necessário reconstruir essa relação. Por isso que na constelação familiar, às vezes diversas gerações estão invertidas na hierarquia. Os filhos não sabem o que é receber, só sabem o que é dar. E a ordem natural de um rio é que o rio, passe por todos os seus pedaços e vá levando até o mar. Esse é o amor e não o contrário. Então, um filho não devolve, não dá para os pais, para o rio correr para a fonte. É o contrário. Quando a gente consegue entrar nisso, quando a gente consegue sair dessa inversão de hierarquia, quando a gente consegue receber aquilo que os pais deram de mais precioso, que foi a vida, e a vida veio através desses pais, que pode ser pai ou mãe abusiva, mas receba a vida e aprenda a lição de alma, que é não deixar ninguém, pode ser a maior autoridade, pode ser pai, pode ser mãe, é não entrar nesse amor cego, de que porque alguém fez algo por nós, então nós vamos ser abusados por essa pessoa. Mas novamente, os abusados, eles de alguma forma de alma precisam aprender sobre abusarem. Então, o abuso é um aprendizado. Tanto uma postura espiritual de nós não abusarmos, quanto uma postura espiritual da gente não ser abusado. Isso é uma relação equânime, onde nós já não queremos mais nada do outro de uma forma desequilibrada, e o outro também não quer mais nada nosso de uma forma desequilibrada. E a gente sente essa relação quando ela não vem como uma relação de equilíbrio, mas vem como uma relação de abuso.
Então, a coisa mais difícil que os filhos sofrem é sair do abuso dos pais. E os pais não são culpados disso, mas os pais não percebem que fazem esse movimento, né? E esse movimento oculto, muitas vezes, puxa, filho, a mamãe está sozinha e o papai não está mais no casamento. Então, filho, vem aqui para esse lugar do seu pai. Ou filha, vem aqui para esse lugar do seu pai. Mora aqui comigo, fica aqui comigo, me salve. Isso é o que mais a gente vê na constelação, que está mais oculto. E novamente, não é falando mal de pai nem de mãe, mas são de seres espirituais inconscientes. E eu me coloco nisso também. Então, enquanto nós todos somos inconscientes em abusar e sermos abusados, em nos relacionarmos para abusar do outro e sermos abusados. Então, com que intenção a gente se encontra com alguém? Com que intenção a gente quer namorar alguém? Com que intenção a gente quer fazer negócio com alguém? Né? E seja numa empresa, seja com os pais, seja com o marido, com a esposa, com os filhos, não ao limite, ao abuso. Não àquilo que de alguma forma vai além do que você pode ou queira dar ou receber. Eu vejo muito isso nas constelações familiares, e isso, quando a gente abre um campo, dá para a gente organizar, levar consciência. Novamente, uma constelação familiar, ela não é feita para levar julgamento, culpa, agora vamos condenar pai e mãe, ou a pessoa que está ouvindo isso fala, nossa, realmente eu tive filhos, mas eu queria que meu filho me sustentasse, puxa, agora caí na real, eu errei, agora devo o quê? Me matar. Então, assim, criar mais dramas em relação a isso. Gente, drama não resolve. O que resolve é a consciência e a ação responsável a partir de agora. Então, nós somos nossos próprios mestres. A vida nos mostra o que está em desordem aqui dentro. E daí essa desordem não importa, não é? Não é porque é meu pai que eu vou fazer tudo, ou porque é meu tio, ou porque é alguém conhecido da família, não é? Não, não. Então, colocar essa ordem dentro de você faz com que cada vez mais você seja incorruptível, porque você não corrompe mais, porque você não se corrompe mais e porque você não permite que os outros façam a mesma coisa. E isso é um grande aprendizado espiritual. Então, gente, quando eu vejo as grandes religiões e vejo o quanto cada religião pegou para si Deus, né? E falou assim, não, Deus está aqui. Ela não está lá do outro lado da rua, que tem outra placa lá com o nome. Deus está só aqui. Quando a gente vê isso, a gente vê a maior das corrupções, que é a gente usar realmente o nome de Deus em vão. E a maior parte das religiões faz isso. E eu sei que é difícil ouvir isso, né, para quem está ouvindo aqui agora. Mas faz isso com a boa consciência, ou seja, somos assim, mas está tudo certo. E a Era de Aquário traz uma grande mudança nesse sentido. Então, o verdadeiro religar é outra coisa. Esse é um trabalho que você deve se responsabilizar com você mesmo. É isso, gente. Então, quem quiser, meu Instagram Simone Arrojo Oficial, meu YouTube Simone Arrojo, tem muitos vídeos lá. Meus trabalhos são divulgados no Instagram, no meu site simonearrojo.com.br e também meus atendimentos, meus workshops, meu curso de formação em constelação familiar, vocês vão descobrir através de todas essas redes sociais e do meu telefone, 4108-1042 de São Paulo. Um grande beijo a todos vocês e até o próximo programa.